Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Autoricar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em Teologia e mestrado em Educação Cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é a verdade da fé e o engano das crendices. Um fator muito admirável no povo brasileiro é que crê em Deus Criador, em Jesus Cristo Salvador, no Espírito Santo Consolador, na Bíblia como Palavra de Deus e na Igreja Cristã como lugar para se praticar suas doutrinas. O que não é nada admirável é que muitíssimos do povo, por falta de conhecimento bíblico, não estão sabendo a diferença entre a fé, que é uma doutrina exclusivamente bíblica, e as crendices, que são práticas que a Bíblia proíbe. O modo correto de sabermos se um certo acontecimento, antigo ou moderno, com pretensões religiosas, é verdadeiro ou falso, é submetê-lo aos ensinos da Bíblia. Se tal acontecimento não for proibido pela Bíblia e ao mesmo tempo tiver fundamento e apoio das Escrituras Sagradas, é de fé. Do contrário, ou seja, se for proibido pelas Escrituras e não encontrar fundamento nelas, é crendice. Portanto, deve ser abandonado e até contestado. Sobre o fundamento da fé, o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, descreve: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 10, diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Já as crendices religiosas não têm fundamento, nem na Bíblia e nem em outro lugar. No meu dicionário de língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a definição do vocábulo crendice é uma crença popular absurda e ridícula. O Aurélio tem razão. Observe-se ainda que qualquer outra definição de crendice não se trata de algo que preste. Muitíssimas pessoas que se consideram cristãs sinceras estão praticando crendices por 3 razões principais. A primeira é que não percebe que estão equivocadas. A segunda é quando estão sendo enganadas por falsos líderes religiosos. A terceira é que não estão querendo ler a Bíblia diariamente para serem protegidos dos perigos das crendices. Aliás, é muito conhecido dentre os cristãos de hoje a passagem de apóstolo Paulo e Silas, ao pregarem em Bereia, os judeus ouvindo-os na sinagoga aceitaram suas palavras, porém não creram de imediato, mas foram comparar nas Escrituras se de fato tinha fundamento o que Paulo e Silas lhes ensinavam. O texto que trata desse assunto está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versos de 10 a 12. Outro detalhe fundamental é que os cristãos que conhecem as Escrituras e se firmam na fé que lhes estabelece, na verdade, têm condições de saber que estão corretos e ainda de identificarem os que praticam crendices para preveni-los. Já os que não leem a Bíblia e praticam crendices religiosas, achando que sejam de fé, por vezes não sabem que estão errados e ainda contestam os cristãos que praticam o que é de fé, com base nas Escrituras.
Vamos descrever alguns exemplos de crendices muito praticadas no dia a dia e que poderiam ser ao todo evitados, como de fato são por aqueles que conhecem e respeitam os ensinos da Bíblia. Primeiro, as crendices de que há salvação noutro que não seja Jesus Cristo, ou mesmo num suposto corredentor que tenha auxiliado a Cristo na obra da redenção. E isto é desfeito, por exemplo, quando o apóstolo Pedro descreve em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ponto final. A salvação é só em Cristo, por Cristo, e caso encerrado. Segundo, as crendices de se andar em longas distâncias para pagarem promessas de supostos milagres recebidos por obra de santos que há muito tempo já morreram e que são até representados por imagens de escultura que a Bíblia tanto proíbe. Isto é desfeito, por exemplo, no Salmo 115, versos de 3 a 8, quando descreve: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Não é verdade que muitos estão cegos, surdos, mudos e até mortos espiritualmente dizendo, por confiarem nas crendices que a Bíblia proíbe? Terceiro, as crendices daqueles que, ao invés de pedirem a Deus algo para si mesmos ou para outrem, em nome de Jesus Cristo, que é o único modo bíblico de se chegar a Deus, acabam deixando Jesus de lado e buscam a Deus por intermédio de santos, santas ou qualquer outro meio. Isso é desfeito, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, descreve: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se Jesus Cristo é o único, qualquer outro que se busque é crendice e não de fé. Por último, as crendices de falsas profecias, exorcismos, charlatanismos e comércio da fé, como se divulgam muitos exemplos pela televisão. Isto é desfeito quando Mateus, no capítulo 7 de seu Evangelho, descreve as palavras de Jesus que disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É nisso que se dará as crendices dos muitos lobos vestidos de ovelhas. Por fim, muitíssimos outros exemplos de crendices que são praticados diariamente, só podemos identificá-los
porque são proibidos pelas Escrituras ou não encontram fundamento nelas. O que é de fé tem respaldo bíblico. As crendices não têm fundamento algum. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar esse vídeo no propósito de esclarecermos a diferença que há entre a fé, que é uma doutrina exclusivamente bíblica, e as crendices que têm enganado a muitos. Inscrevam-se no canal. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.